Imagina o seguinte cenário: o embate definitivo entre um deus cósmico e o monarca absoluto do inferno. Tipo, a primeira coisa que vem à cabeça de quem nos ouve provavelmente é. Fogo, tempestades, dimensões inteiras desmoronando, né? Exatamente. Espadas lamejantes, feitiços, aquela demonstração avassaladora de força bruta. Mas, e se a arma mais devastadora de todo o universo, aquela capaz de colocar o rei do inferno de joelhos, não for uma espada ou um raio de energia, mas uma simples palavra? Pois é, e isso muda tudo. Muda completamente. Então, bom, vamos desvendar isso. Na nossa imersão de hoje, a gente reuniu uma verdadeira biblioteca, sabe? Temos ensaios literários, debates teológicos profundos de fóruns do Reddit, dissecções filosóficas no YouTube e análises da adaptação da Netflix sobre uma das obras mais aclamadas da ficção especulativa. Eu tô falando de Sandman, do Neil Gaiman. Uma obra-prima indiscutível. E o foco hoje é muito específico, né? Sim. Nosso foco é a icônica descida de Morpheus, o Senhor dos Sonhos, aos domínios infernais. A gente quer entender, afinal, como é que a maior batalha da história dos quadrinhos e agora da televisão foi resolvida sem que um único soco fosse desferido. Olha, o que eu acho mais fascinante aqui é a recusa categórica da narrativa em seguir o caminho mais fácil. A gente tem essa estrutura tradicional do heroísmo que nos condicionou muito, sabe? A gente associa o clímax narrativo com carnificina visual, com explosão. Total. Tipo Marvel ou DC padrão, né? Onde no final tem um raio gigante no céu. Exato, o famoso raio azul no céu. E ao privar o público desse espetáculo físico, o Gaiman exige um nível de engajamento intelectual completamente diferente de quem está acompanhando. O campo de batalha deixa de ser um pedaço de terra em chamas, e passa a ser o tecido da própria realidade. É tudo manipulado através do intelecto, da pura astúcia. Só que, para quem tá chegando agora, essa mudança de paradigma requer um pouquinho de contexto, né? Porque Morpheus, ele acabou de se libertar de um cativeiro brutal. Um grupo de ocultistas humanos, mortais mesmo, manteve ele preso, nu, dentro de uma redoma de vidro, em silêncio absoluto, por um século inteiro. O que é uma tortura psicológica indescritível se a gente parar para pensar. Nossa, nem me fale. E aí, quando ele finalmente escapa, ele descobre que os símbolos do poder dele, as ferramentas que ele usa, foram roubadas. E uma dessas relíquias é o elmo dele. Para quem não lembra, é uma máscara assustadora, tipo forjada a partir do crânio e da espinha dorsal de um deus morto. É um design incrível, bem perturbador. Muito. E o rastro desse elmo roubado, que sumiu lá por volta de 1930, leva ele diretamente aos portões do inferno. Ele desce até lá, acompanhado só por um corvo, o Matthew, que, aliás, serve basicamente como os nossos olhos e ouvidos, né? Diante de todo aquele absurdo incompreensível do inferno. E se a gente conectar isso com a linhagem da literatura fantástica, a decisão de resolver um conflito pela via retórica, pelas palavras, tem raízes muito mais antigas do que a cultura pop moderna. Tem um artigo muito bom da Escotilha que a gente analisou, que traça um paralelo direto com as tradições mitológicas europeias. Ah, tipo Tolkien, certo? Perfeito, J.R.R. Tolkien. O embate de charadas no escuro entre o Bilbo Bolseiro e o Gollum. Eles operam exatamente na mesma frequência. Na verdadeira mitologia, a sabedoria e a palavra sempre superaram o aço. É, o Odin não sacrificou o próprio olho por uma espada mais afiada. Exatamente, ele sacrificou o olho por conhecimento. A genialidade dessa cena no Sandman reside em resgatar essa tradição ancestral, onde um duelo verbal não é só brincadeira. Ele carrega consequências de vida ou morte. Mas aí, sabe, surge uma dúvida inevitável pra mim, e eu vi muita gente debatendo isso. Se a gente elimina o risco físico, tipo, se não tem ossos sendo quebrados ou sangue jorrando, a tensão dramática não sofre uma queda. Sem aquele perigo iminente de tomar uma porrada, o que exatamente está em jogo quando o Morpheus entra nessa arena? Olha, as fontes que a gente cruzou mostram que o terror psicológico dessa situação é, na verdade, muito pior do que qualquer ferimento físico. As apostas atingem uma escala aterrorizante, especialmente quando a gente observa como a adaptação da Netflix elevou o material original dos quadrinhos. Assim, a mudança do oponente É bem grotesca. A dinâmica já era perigosa ali. Mas a adaptação para a tela tomou uma decisão magistral.
O Choronzon invoca um campeão para lutar no lugar dele. E o campeão é ninguém menos que o próprio Lúcifer, Estrela da Manhã. A interpretação da Gwendolyn Christie, inclusive, que tá absurda de boa. E isso muda absolutamente tudo. O Morpheus não tá mais lidando com um burocrata infernal de médio escalão. Ele tá frente a frente com o segundo ser mais poderoso de toda a criação. E os termos do duelo são muito simples, né? Se o Morpheus vencer, ele pega o elmo de volta e vai embora. Mas se ele perder... Se perder, ele se torna um estralo, um brinquedo eterno nas mãos de Lúcifer. E, cara, acabar de sair de um século de confinamento traumático na Terra, só para enfrentar a perspectiva de uma eternidade como propriedade do inferno... É de um peso esmagador. É de enlouquecer qualquer um. E com essas apostas na mesa, o duelo acontece através do que eles chamam de jogo mais antigo. E aí eu te pergunto, como é que funciona a mecânica disso? Porque as fontes deixam claro que não é apenas um joguinho infantil de imaginação. Longe disso. A simplicidade da regra mascara uma complexidade absurda na execução. É assim, os dois duelistas se revezam assumindo verbalmente a forma de conceitos, criaturas ou metáforas. O objetivo é sempre superar, devorar ou anular a forma que foi escolhida pelo oponente na rodada anterior. Entendi. E perde quem demonstrar hesitação, quem sucumbir ao medo ou quem sofrer a falha fatal, que é falta de imaginação para conceber um contra-ataque imediato. Tem uma analogia perfeita que eu vi rolando nos círculos de análises filosóficas do YouTube que ilumina muito bem esse conceito. É sobre como a magia funciona na Terra-média. A gente volta pro Tolkien. Pensa no Gandalf. Quando Gandalf enfrenta o Saruman, ele não invoca um círculo de fogo, atira um raio laser pelas mãos. Ele simplesmente olha e diz, seu cajado está quebrado. E o cajado quebra. Simples assim. E o cajado quebra. A magia, em sua forma mais primordial, é a arte de reescrever a realidade com a palavra. No jogo mais antigo, a dinâmica é idêntica. Eles não estão brincando de faz de conta. Quando Lúcifer afirma ser alguma coisa, a realidade do inferno se dobra, e ele se torna aquele conceito em sua essência mais pura, infligindo dano metafísico real no oponente. E essa capacidade de transmutação conceitual, ela transforma o duelo num balé de escala exponencial. A velocidade com que eles sobem os degraus do poder cósmico é vertiginosa, sabe? O jogo começa calcado em instintos predatórios animais quase terrenos. Lúcifer inicia dizendo ser um lobo, um caçador de presas. E o Morpheus não responde com outro animal maior, tipo um urso, né? Não, ele responde com o progresso, com a ferramenta. Ele se torna um caçador montado a cavalo, que abate a fera com uma lança. E a resposta de Lúcifer a isso é se tornar uma serpente venenosa, sorrateira, pronta para picar o cavalo. Morpheus rebate virando uma ave de rapina que desce do céu e devora a serpente. É tipo um jogo de xadrez em super velocidade. E aí o tabuleiro muda de tamanho de repente. Total. O Lúcifer abandona a biologia animal tradicional e salta para o campo microscópico, que é muito mais letal. Ele se torna uma bactéria carniceira, uma praga que destrói a vida de dentro para fora. O que força o Morpheus a mudar as regras de contenção na hora. Porque para absorver uma praga em escala planetária, ele precisa escalar também. Então o Morpheus se torna um mundo inteiro, um planeta pulsante de vida e atmosfera. E o Lúcifer, sem hesitar nem por um segundo diante da vastidão de um planeta, assume a forma de uma estrela nova. Uma explosão astronômica, sabe? Cujo único propósito é incinerar mundos inteiros e reduzir a cinzas. E Morpheus engole essa explosão tornando-se o próprio universo. A totalidade do espaço, do tempo, das galáxias, tudo que existe. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o nível de abstração chega a um ponto onde a mente humana mal consegue acompanhar. Pois é, eles deixaram de ser entidades físicas há muito tempo ali. Viraram escalas puras de existência tentando se anular. E o universo parece ser o limite máximo, né? O que abrange mais do que tudo que existe no cosmos. Esse é o momento crítico da batalha. A escalada atingiu um teto inegável. Lúcifer percebe que o Morpheus tomou a forma da totalidade física e precisa invocar o único conceito capaz de desfazer absolutamente tudo. E a resposta dele é gélida, é definitiva. Lúcifer diz: eu sou a antivida, a besta do julgamento. A escuridão no fim de tudo,
O fim dos universos, deuses, mundos, de tudo. É a entropia personificada. Exato. O declínio termodinâmico irreversível, a morte térmica e final do cosmos. O limite da imaginação de um demônio é a morte absoluta. E o impacto dessa jogada é devastador na narrativa. Fisicamente, a gente vê o Morpheus desabar. O corpo dele começa a desmoronar em cinzas, ele fica cheio de feridas, e a grande questão que fica suspensa é como superar o fim absoluto. A própria morte, que é a irmã do Morpheus nos quadrinhos, um dia vai apagar as luzes do universo e fechar as cadeiras. A entropia parece ser a cartada insuperável. É o checkmate perfeito. E o silêncio que se segue é agonizante. O próprio inferno prende a respiração nesse momento. E então, caído, ferido, aparentemente derrotado de vez, o Morpheus ergue os olhos e dispara o contra-ataque. Ele diz apenas 4 palavras. Eu sou a esperança. Uau! Essa transição conceitual da entropia para a esperança é, sem dúvida, uma das construções mais brilhantes da ficção moderna. Porque, à primeira vista, sabe, a esperança pode parecer um conceito muito frágil, quase ingênuo, quando você coloca ela de frente com a força esmagadora da destruição universal. Parece conto de fadas, né? O poder da amizade e da esperança. Sim, mas se a gente dissecar a lógica existencial dessa resposta com base nos ensaios que trouxemos, a gente percebe que a esperança é, na verdade, a predadora natural da entropia. Peraí, vamos detalhar isso melhor, para quem nos ouve? Por que predadora natural? Porque a entropia exige que as coisas cheguem a um estado de inércia de desistência total, certo? O fim devora tudo. Certo. O fim devora a matéria. Ele consome o tempo. Ele apaga a luz. Mas a esperança, ela opera sobre uma mecânica paradoxal. Ela não foge da escuridão e não sobrevive apesar da escuridão. Ela só nasce por causa da escuridão. Ah, entendi. O estado de esperança requer o déficit, requer a perda, requer a iminência do fim. Quando você tem tudo garantido, você não tem esperança, você tem completude. Portanto, a antivida não pode extinguir a esperança, porque a presença esmagadora da antivida é o exato combustível que acende a necessidade da gente ter esperança. O fim fornece o vácuo perfeito para a esperança habitar. Cara, isso é genial. Isso desmonta o Lúcifer completamente. O governante do submundo trava. Ele tenta encontrar uma resposta nos olhos dos outros demônios, ele gagueja e simplesmente não consegue. E isso abre espaço para uma das falas mais arrebatadoras já escritas para um personagem. Quando Lúcifer, humilhado pela derrota, ameaça destruir o Morpheus fisicamente, lembrando que ele ali é um cara só, cercado por bilhões de demônios, o Morpheus, já de pé, com o elmo dele recuperado, faz uma pergunta retórica devastadora. Essa frase me arrepia até hoje. E diz assim: diga-me, Lúcifer, estrela da manhã, que poder o inferno teria sobre seus prisioneiros se não pudessem sonhar com o paraíso? É um golpe de mestre argumentativo sem igual. É maravilhoso, porque traz tudo para a vida de quem nos ouve, né? Nos piores momentos, nos nossos próprios infernos pessoais, é a capacidade de imaginar um futuro sem dor que nos mantém caminhando. O inferno humano é sustentado pela esperança de melhora. Exatamente. O inferno, filosoficamente falando, não funciona como um espaço de tortura absoluta e cega. A punição só possui peso psicológico se houver contraste. Pensa bem, se as almas condenadas fossem privadas da capacidade de imaginar algo diferente ou de lembrar da luz, a dor se tornaria apenas um novo normal. Perderia o impacto. A rotina do sofrimento anularia o tormento com o tempo. A tortura perpétua depende intrinsecamente da consciência afiada de que a salvação existe em algum lugar que é inatingível. O inferno, portanto, é um motor movido a sonhos frustrados. Ao dizer isso, Morpheus não está apenas se defendendo do Lúcifer. Ele está apontando para a fundação arquitetônica do reino inteiro e dizendo: eu sou o dono da força que faz o seu reino funcionar. Sem mim, isso aqui não é nada. Uau! O que nos leva a uma das discussões analíticas mais instigantes que a gente encontrou borbulhando entre os fãs estudiosos dessa obra lá no Reddit. Porque o jogo mais antigo termina porque o Lúcifer se cala. Ele aceita a derrota diante da esperança. Mas e se ele não tivesse se calado?
Essa é a grande questão que os fãs debatem há décadas. Existe um limite real pro jogo? Ou Lúcifer apenas falhou por falta de imaginação naquela fração de segundo? A teologia e a tradição literária que foram exaustivamente debatidas nessas threads do Reddit sugerem um caminho fascinante caso a batalha tivesse continuado. E essa exploração especulativa, ela revela camadas incríveis sobre a própria natureza do Lúcifer. Porque a esperança não é invencível. Ela pode ser esmagada, ela pode ser corrompida. Se o Lúcifer quisesse contra-atacar, ele tinha um arsenal conceitual para isso ali na manga. Ele poderia simplesmente ter respondido, eu sou o desespero, que inclusive é outra irmã do Morpheus. Verdade. Mas tem uma cartada ainda mais profunda, né? Sim, mergulhando na mitologia do anjo caído, a resposta canônica e perfeita que a galera do Reddit apontou para aniquilar a esperança seria a soberba, o orgulho imensurável. Nossa, faz todo sentido dentro da tradição do John Milton no Paraíso Perdido. Foi a soberba que impediu o Lúcifer de pedir perdão e retornar à graça divina. O orgulho dele estrangulou, de certa forma, qualquer esperança de reconciliação. Ele poderia facilmente se vestir desse conceito para esmagar a jogada de Morpheus. Dizer, a soberba destrói a esperança. Contudo, entrar por esse caminho forçaria uma escalada teológica da qual Lúcifer sairia perdendo irremediavelmente de qualquer forma. Por quê? Porque se o Lúcifer diz soberba, o Morpheus, assumindo o papel do servo fiel à sua função, poderia invocar a humildade. Para destruir a humildade, Lúcifer traria a inveja, aquele sentimento de ressentimento contra a humanidade que causou a própria rebelião original dele contra Deus. E é aí que o xadrez vira um checkmate imbatível. Porque o contra-ataque natural e absoluto contra a inveja destrutiva é o amor. E no paradigma teológico que o Gaiman utiliza como pano de fundo para esses personagens específicos, Deus é o amor, a personificação máxima. Exatamente. Se o Morpheus invoca o amor, ele evoca a presença imutável do Criador dentro do inferno. O Lúcifer estaria, mais uma vez, lutando a guerra que ele já perdeu no princípio dos tempos, revivendo o próprio trauma. E o brilho dessa análise toda é concluir que o Lúcifer recusa a jogada não por falta de imaginação, mas por instinto de preservação. Como assim? Para negar a esperança e continuar o jogo, o Lúcifer precisaria matar a sua própria esperança secreta. Aquela faísca, né? Isso, a faísca escondida lá no âmago do diabo, de que, talvez, algum dia ele possa virar o jogo contra o céu. Ou que o sofrimento eterno dele tenha algum sentido maior. Destruir a validade da esperança no jogo seria admitir que a própria existência dele no inferno é totalmente fútil. Ele engoliu o orgulho e perdeu o jogo para proteger esse motor psicológico secreto que o mantém reinando. Então, o que tudo isso significa para a cosmologia desse universo do Sandman? Porque, assim, quem manda em quem nessa história toda? A gente vê deuses, demônios, os perpétuos manipulando galáxias inteiras e conceitos supremos. No entanto, se a gente olhar para as entrelinhas das fontes que pesquisamos e da obra completa, uma verdade muito mais humanista emerge disso tudo. A morte, por exemplo, tem uma passagem onde ela afirma muito claramente: nosso propósito é a nossa função. É uma declaração de serviço, né? Total. E o próprio Morpheus tem vários momentos de melancolia, onde ele admite que entidades como ele e os irmãos dele são, no fundo, escravos da consciência dos mortais. O milagre da humanidade é maior que as maravilhas do poder deles. Eles não governam os humanos. Os humanos é que garantem a existência deles através do desejo, do medo, da imaginação e do sonho. E se a gente conectar isso com um panorama mais amplo, essa inversão de hierarquia subverte completamente a lógica panteísta clássica. Na mitologia grega, por exemplo, os deuses brincam com os destinos humanos. O humano é só um peão. Em Sandman, não. Os deuses e os perpétuos são manifestações antropomórficas da psique humana coletiva. O sonho precisa existir porque seres conscientes precisam processar o caos da realidade quando fecham os olhos. A morte caminha entre os humanos porque as pessoas precisam de uma presença consoladora na hora final. As infinitas batalhas desses seres cósmicos são, no fim do dia, meros reflexos da turbulência interna da humanidade. Perfeito. É um espelho de quem nós somos. E isso é um tratado profundamente poético sobre resiliência.
Quando a gente recapitula a nossa jornada de hoje e disseca essa ausência de pancadaria física, percebemos que um espetáculo intelectual entregou uma carga dramática que nenhuma explosão em tela verde conseguiria alcançar. E prova que o poder de uma boa história e o poder das palavras pode desafiar a própria realidade. Compreender a relação intrínseca entre a entropia e a esperança, entre a dor e a necessidade de sonhar com o alívio, fornece um atalho fascinante para a nossa própria resiliência mental. Mostra que o desespero existencial que a gente enfrenta às vezes não é um estado permanente que anula o futuro, mas sim o pré-requisito sombrio que torna a nossa capacidade de resistir tão formidável. A força bruta substituída por um duelo de significados vitais. A astúcia e a compreensão profunda do que faz a vida valer a pena venceram a ameaça do vazio absoluto. Exato. A linguagem e o pensamento estruturado são defesas muito reais contra o caos. E para encerrar, sabe, toda essa arquitetura metafísica onde os deuses dependem das mentes mortais, onde a crença da humanidade sustenta o poder deles, isso deixa um espaço em branco fascinante para quem nos escuta refletir sobre aquele exato instante em que o jogo mais antigo foi vencido. Pensem bem, o Morpheus estava isolado, cercado por um oceano de demônios, debilitado por um século de tortura, prestes a ser engolido pelo conceito absoluto do nada. A 1 milímetro de ver a pau. Isso, naquela fração de segundo antes de invocar a resposta que paralisaria o inferno, de onde veio a força? Levando em conta que o Senhor dos Sonhos é moldado pela necessidade humana e o coração humano, será que ele precisou vasculhar as próprias memórias esgotadas em busca de um resquício de coragem? Ou será que, estando prostrado no epicentro do castigo e da dor absoluta, ele apenas esvaziou a mente e deixou fluir a imensa, silenciosa e irrefreável esperança de bilhões de almas humanas trancafiadas à sua volta? Fica a reflexão, será que ele não usou a própria energia desesperada dos prisioneiros de Lúcifer como a arma que derrubaria o trono? De onde realmente vem a força dos nossos heróis. É um belo pensamento para ficarmos por hoje.